o que é a advocacia colaborativa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês o que é essa advocacia colaborativa que todo mundo fala, mas às vezes nem é claro o que significa. Espero que vocês estejam bem, só um instantinho para eu colocar aqui o trecho, ou melhor, o título. Maravilha! Bom, gente, a advocacia colaborativa é uma proposta de advocacia distinta da que comumente a gente pratica no nosso dia a dia, que é chamada de advocacia combativa. Qual que é a diferença das duas? A advocacia combativa, ela vem muito naquela perspectiva de ganha-perde. Então, eu sou um bom advogado e o que eu vou fazer é justamente ganhar a causa do meu cliente, custe o que custar. Isso pode ser interessante num primeiro momento, mas é um tipo de advocacia que, com o passar do tempo, vai gerando muitos afastamentos, eu vou colocar assim, tanto das partes contrárias quanto dos outros advogados. Como assim? O que eu tô querendo dizer? Imagine a seguinte situação. Uma pessoa me procura para eu fazer um divórcio. E aí eu falo, perfeito, faço o seu divórcio porque você é meu cliente e a parte contrária, ela está faltando com a verdade no processo. E aí durante então esse divórcio, eu me envolvo demais com a circunstância e me posiciono no sentido de que meu cliente está certo e a parte contrária está errada. Qual que é o problema disso, pessoal? O problema é que nem sempre o nosso cliente nos traz todos os elementos. E quando a gente se posiciona para fazer o cliente ganhar, é muito comum também que nós acabemos utilizando aquela ideia de que os fins justificam os meios. E isso pode ser muito ruim, porque para ganhar o processo eu posso ir tendo uma postura cada vez mais combativa com a parte contrária e com o advogado da parte contrária. Então, imagine, nesse divórcio, eu fazendo uma audiência de instrução e julgamento. Aí, a parte contrária começa o depoimento pessoal dela, falando que a culpa do divórcio foi do meu cliente. Se eu tenho forte dentro de mim simplesmente a questão de que eu preciso fazer o meu cliente ganhar, quando a parte contrária ela começa a fazer o depoimento pessoal dizendo que a culpa do divórcio está no meu cliente, eu me irrito. Então, acontece dentro de mim um posicionamento de agressividade com a parte contrária. E no final das contas, eu posso até conseguir fazer com que o meu cliente ganhe. Mas eu vou deixar uma rusga, eu vou deixar uma questão muito ruim com a parte contrária. A advocacia colaborativa, ela não prevê a gente não proteger os interesses dos nossos clientes. Pelo contrário, ela fala sim de a gente atuar da melhor maneira possível. Só que nessa atuação de proteção dos direitos do meu cliente, não pode ocorrer um afastamento do todo, um afastamento da realidade. Um posicionamento de que meu cliente está certo e a outra parte está errada. Porque às vezes, como eu disse, não é isso que acontece. O cliente ele pode chegar para nós com algumas informações que elas não são precisas e ao longo do processo a gente descobre que na verdade não foi aquilo que aconteceu exatamente. E aí se eu me posiciono como se o meu cliente estivesse sempre certo e a outra parte estivesse errada, olhem só a situação que eu vou me colocar. Eu vou defender os interesses de uma pessoa que não tem o direito, por exemplo. Então, a advocacia colaborativa, ela trata muito de a gente tentar, no exercício da advocacia, atuar de maneira que vá favorecer a reconstrução das relações entre as partes. Então, dentro de um divórcio, por mais que um cliente ele tenha me procurado, eu vou defender o interesse dessa pessoa, mas considerando tudo o que há. No fundo, e é o que eu sempre digo, quando um cliente procura um advogado, ele procura o advogado justamente porque ele está diante de um problema, ele está diante de uma circunstância difícil que ele não consegue resolver sozinho. Então, a postura do advogado com o seu cliente tem que ser sempre uma postura de colaboratividade, de parceria.
Eu acho que uma forma muito interessante de a gente tratar os clientes é justamente pensar que eles são os nossos parceiros. E aqui hoje presente, inclusive, tem uma pessoa aqui que é uma grande parceira nossa, né? Bom dia, Cláudia, tudo bom? Bom dia, Vitor, também. E quando a gente trata os clientes como parceiros, a gente vai criando essas relações profundas. Porque não é simplesmente uma pessoa que te traz um problema para você resolver naquele processo. Na verdade, também é uma relação que está sendo criada. Então, se eu tenho essa postura de colaboratividade com o outro, se eu tenho essa postura de colaboratividade com o meu cliente, eu também vou criando uma postura de colaboratividade com todas as pessoas que, de alguma maneira, elas estão trabalhando no Poder Judiciário. Então, é típico de servidores dos tribunais a história de que chega o advogado lá no balcão e pede o processo com agressividade, com rispidez, para não dizer falta de educação. E aí, quando a pessoa não encontra o processo ou pede para aguardar um pouco, aquele advogado que está no balcão vira e fala assim: você sabe com quem que você está falando? Ó, meu tempo, meu filho, não dá tempo de eu ficar te esperando, tem que ser mais eficaz. E quando o advogado ele assumir essa postura dentro do tribunal, ele vai criar muitos problemas com aquelas pessoas. Ou seja, ele não está trabalhando em conjunto, ele não está trabalhando em parceria. E isso vai fazer com que o processo dele seja analisado considerando esse fato, que o advogado não é uma pessoa cortês, que o advogado não é uma pessoa humana. A grande questão que eu vejo, que sempre se pontua, é que as pessoas me dizem assim: mas Carla, a advocacia colaborativa, ela não gera um bom êxito. Só que isso é uma falácia, porque a advocacia colaborativa, ela gera um bom êxito, sim. Se você consegue sempre considerar, né, que o seu cliente é um ser humano que está com alguma questão difícil, que precisa de auxílio, você vai tratá-lo com muito mais respeito, com muito mais proximidade, sem se envolver nos problemas do cliente, porque esse é um erro comum que acontece com os advogados e indica uma falta de profissionalismo. Um advogado colaborativo não é aquele que vai se envolver com a situação do cliente e tomar para si os problemas do cliente como se fossem seus. Pelo contrário, ele vai auxiliar o cliente na proteção dos seus direitos, mas tendo essa clareza de que ele é o advogado e que o cliente é o cliente. Só que ainda assim, essa forma de atuar, ela vai trazer muitos frutos. Porque hoje, quando a gente fala de uma advocacia combativa, ou o advogado se confunde com os interesses do próprio cliente e ele passa então a defender o processo como se fosse o processo dele, e aí ele vai perder o quê? A sua capacidade de racionalidade. Ou senão ele vai gerar um completo afastamento e dizer: problema do cliente, isso não é o meu problema. Então atende o cliente de uma maneira muito pouco eficaz, para não falar outra forma. Então, dentro desse tratamento com o cliente, a advocacia colaborativa te permite ter uma proximidade e ao mesmo tempo uma clareza dos papéis que você ou seu cliente compõe no processo. Se a gente analisa a advocacia colaborativa, então, em relação à parte contrária ou o advogado da parte contrária, a gente vai notar uma ampliação de possibilidades. Como assim? Quando eu atuo de maneira colaborativa, eu vou respeitar a parte contrária, por mais que ela esteja num polo oposto ao meu cliente. Porque o que eu quero não é simplesmente defender os interesses daquele que me procurou com unhas e dentes, independente dos meus próprios valores. Eu vou defender os interesses do meu cliente, sim, mas considerando todo o contexto. Sabendo que a parte contrária, por exemplo, também está passando por uma situação delicada. Afinal de contas, ninguém gosta de estar participando de um processo. Então, por mais que eu tenha um polo o qual eu defenda, por mais que eu esteja direcionada para focar os meus trabalhos para defender o interesse de uma pessoa, eu não preciso jamais faltar com a cordialidade e a humanidade com aquele que está sentado do outro lado da mesa. Por mais que ele seja a razão do início do processo, por mais que ele
e ele que eu tô chamando aqui é a parte contrária, seja o motivo pelo qual o meu cliente esteja sofrendo, eu não posso colocar tudo em cima das costas dele, porque isso vai fazer com que haja uma verdadeira desproporção. E ele também tem alguns problemas que eu preciso compreender como ser humano. Então, não se trata, na verdade, de eu justificar as atitudes da parte contrária, mas eu preciso enxergá-la como uma pessoa que também está passando por uma situação difícil e que está litigando em um processo. Então, por mais que a parte contrária fale uma mentira, eu não sei dizer se quem está falando a mentira é simplesmente a pessoa por má fé ou porque ela foi orientada por alguém para falar uma mentira. Então, se a gente pega as pessoas cometendo erros e avalia de uma maneira direta, de uma maneira dura, nós temos uma grande chance de sermos injustos com as pessoas. Advogar de maneira colaborativa quando se trata da parte contrária é respeitá-la, saber que ela tem direitos dentro do processo, agora sem abrir mão daquilo que é correto. Então, se a parte contrária, ela está tentando, por exemplo, criar uma pegadinha para uma testemunha que você acompanha numa audiência, você tem que estar atento. O advogado colaborativo não é um advogado bobo. É pelo contrário, ele precisa desenvolver muito mais o seu senso de inteligência, porque ele vai ter que ser igualmente eficaz, só que com uma forma muito mais fluida, muito mais gentil, né? E isso demanda mais esforço. Então, eu tô dentro de uma audiência e a parte contrária começa a mentir deliberadamente. Aí ela vira e fala: não, doutora, você sabe por que tá acontecendo esse divórcio? Porque o seu cliente, ele montou uma arapuca para me pegar, e ele pegou todo o dinheiro que eu tinha dentro do banco, e ele me traiu, e ele isso, ele aquilo e aquilo outro. E eu sei que tudo isso é mentira. Eu não preciso chegar no cliente, ou melhor, na parte contrária e dizer: larga de mentir. Eu posso trabalhar essa mesma ideia de uma maneira muito mais educada, muito mais cortês, muito mais generosa. E sabem por que isso é importante? Porque quando a gente trata as pessoas de maneira cortês, quando a gente trata as pessoas de maneira generosa, a gente está abrindo a possibilidade de um canal de comunicação. Por mais que não seja naquele momento, mas em algum momento. Agora, se a pessoa ela tem má fé comigo e eu rebato com a mesma agressividade que ela chegou até mim, eu tô rompendo uma relação. E ali eu não vou conseguir agregar mais nada. Em algumas circunstâncias da minha vida, eu já tive a oportunidade de passar por uma situação que inicialmente ela me deixava muito surpresa. Que é essa situação de que, finalizado um processo, a parte contrária, contra quem você demandou, ela te procura para que você possa defender os interesses dela. E é interessante porque isso já me aconteceu, essa parte contrária, ela tendo perdido. Né? Então, para ficar mais claro o exemplo, né? A Maria me contratou e a Joaquina era a parte contrária. E aí foi um processo que envolvia responsabilidade civil, por exemplo, uma questão de vizinhança. Então, a Maria e a Joaquina, elas estavam brigando por conta de obras dentro do apartamento. Por mais que eu defenda os interesses da Maria, eu posso tratar a Joaquina de uma maneira muito cuidadosa, como ser humano. E aí, depois de algum tempo, com a finalização do processo, a Joaquina perdeu o processo. Só que o que acontece? A Joaquina me procura para ajudá-la. Então, por que isso pode acontecer? Justamente porque a gente está falando de uma maneira de advogar que leva em conta essa colaboratividade. Quando nós atuamos com essa postura, a gente também cria bons vínculos com o advogado da parte contrária. Então, a gente abre uma possibilidade para que a parte contrária no futuro nos procure e também a gente abre uma possibilidade de trabalho, de parceria, de networking com o advogado nosso colega. E isso raramente acontece dentro da advocacia combativa, a não ser que os advogados sejam muito tranquilos, sejam muito pé no chão e não se envolvam emocionalmente nas questões. Porque eu já vi, por exemplo, advogados dentro de uma sala de audiência, e aí eu não estava envolvida nessa situação, mas eles começarem a discutir entre si. Então, quando alguém está defendendo o interesse da Maria, o outro está defendendo o interesse da Joaquina.
E aí na audiência, os advogados assumem para si a responsabilidade do que acontece com o processo e eles então começam a participar do processo, não como se fossem advogados, mas como se fossem partes. Eles de repente estavam quase se engalfinhando na sala de audiência. E isso vai gerar grandes consequências no futuro para esses advogados, que provavelmente eles não vão ser capazes jamais de trabalhar juntos. Porque naquele momento em que eles podiam atuar de uma maneira una, de uma maneira convergente para resolver o problema, para resolver o processo, eles trabalharam de uma maneira divergente. A advocacia colaborativa dentro dos órgãos públicos, dentro dos tribunais, ela também vai trazer muitos bons resultados. E eu não estou falando de tráfico de influência não, hein, gente? Não é isso. Mas se você, quando chega na vara, conversa com uma pessoa com cuidado, dá um bom dia, descobre qual é o nome da pessoa e aí chama a pessoa pelo nome, olha a atenção com que você está dispensando essa pessoa. E imagine como ela vai tratar o seu processo dentro daquela vara. Então tudo isso que eu tô querendo falar para vocês é exemplos muito práticos do que seria essa advocacia colaborativa levada na prática. E quais são os resultados que ela realmente pode nos trazer. Só que a dificuldade é que as pessoas me perguntam, tá bom, Carla, tô entendendo o que é a advocacia colaborativa e agora eu quero que você me passe um tutorial de como é que eu faço para ser um advogado colaborativo. Quais são as formas que eu tenho que utilizar para colocar isso em prática? E aí começa a ser difícil, porque é tudo muito interno. Vem muito de uma formação individual que nós temos de fazer em relação a nós mesmos. Vem muito de a gente estar atentos a não ter uma postura reativa diante das circunstâncias da vida, mas ter uma postura resolutiva. Uma postura que busca a melhor resposta e não a resposta que eu quero. Então, toda essa formação, ela é quase um processo de autoformação profissional. A gente pode dar algumas dicas, um esquema específico para você atender um cliente de maneira colaborativa. Mas enquanto dentro de nós não houver essa semente de unidade, essa semente de convergência, essa semente de auxílio mútuo, e a ideia do ganha-ganha e não do ganha-perde, vai ser muito difícil a gente trabalhar com essa ideia que é completamente inovadora. Então, algumas coisas que você pode mudar na sua vida cotidiana de advogado que vão te auxiliar a se converter em um advogado colaborativo. Primeiro, não pense mais no dinheiro do que nas pessoas. Se eu estou advogando e simplesmente quero retorno, quero meus honorários, eu não vou ser um advogado colaborativo porque eu não estou vendo um cliente ali do meu lado, eu estou vendo uma fonte de recursos. E com isso, eu não estou querendo dizer que a gente não possa ser financeiramente de sucesso com a advocacia colaborativa, pelo contrário. Mas antes do valor econômico, a gente tem que pensar na pessoa que está ali. Ontem mesmo eu fui contactada por uma garota que montou uma startup de games. E como eu atuo nessa área empresarial, acaba que chegam em mim, né, cada vez mais situações de startups. A garota é jovem demais, deve ter seus 20 e poucos anos. Tá fazendo o primeiro lançamento de um game. E aí ela montou, né, todo um formato com os amigos dela e precisava de alguém que pudesse narrar os games que vão ser lançados. E aí ela me procurou para eu fazer um contrato para ela, para regularizar justamente essa situação entre ela e os sócios, os parceiros. E se eu fosse cobrar, por exemplo, o valor que está na tabela da UAB, ou se eu fosse cobrar o valor que eu cobro normalmente de uma empresa, estaria muito além da possibilidade que essa garota tinha, sendo a idealizadora de uma startup. Então, quando a gente advoga para startup, essa percepção de que os valores financeiros, num primeiro momento, eles não são importantes, eles vão ter que nortear a nossa advocacia, senão a gente não vai conseguir atuar.
Ah, Carla, então significa que você fez de graça? Não. Aí, particularmente eu, não trabalho pro bono mais. Mas o que eu fiz? Eu propus uma parceria para a pessoa também. Então eu fiz um preço abaixo daquilo que eu fazia normalmente, mas com essa perspectiva futura de eu continuar auxiliando. Agora, se eu tivesse atendido a essa ligação simplesmente com a perspectiva do dinheiro, eu não conseguiria ter chegado a essa conclusão de sucesso, a essa parceria de sucesso que foi firmada. Então, essa é uma ideia importante, não pensar no dinheiro antes das pessoas. Segunda ideia importante para o desenvolvimento da advocacia colaborativa, entender qual é o papel do advogado. O advogado, pessoal, não é simplesmente uma pessoa técnica que está lá para fazer um serviço, entregar o serviço e pronto, acabou. Acho que todo mundo já ouviu dizer que o advogado ele trabalha muito como psicólogo, porque ele tem essa função de escutar os anseios do cliente e transvestir esses interesses do cliente em aspectos jurídicos que possam ser protegidos. Então, o advogado que é extremamente técnico, que não gosta de atender telefone, que não gosta de conversar com o cliente, vai ter muito pouca chance de conseguir desenvolver essa advocacia colaborativa. Também não estou querendo dizer com isso que a gente tem que atender o cliente a qualquer hora, de qualquer forma, não. A gente tem que atender o cliente dentro de certos parâmetros que a gente colocou. Mas uma vez que nós estamos com aquele cliente, nós precisamos fornecer a ele não simplesmente respostas jurídicas, mas também um pouco de respostas humanas. Então, eu não posso confundir que a situação pela qual o cliente está passando é a situação dele. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter essa empatia, eu tenho que ter esse cuidado de tratar o cliente de uma maneira mais global. Então, o advogado colaborativo, ele não é aquele advogado que simplesmente se baseia na sua formação nos aspectos jurídicos. Ele vai estudar um pouco também dessa percepção psicológica do seu próprio cliente. Ele vai ter uma percepção mais ampla, uma percepção interdisciplinar da vida. Porque quando algo lhe chega, ele não vai ser aquela pessoa afastada, ele vai ser uma pessoa próxima. Por isso que eu gosto dessa ideia, né, de que o advogado colaborativo, ele está sempre gerando parcerias. Ele gera uma parceria com o seu cliente, ele gera uma parceria com o advogado da parte contrária na solução da lide. Não estou falando que eles se macumunam para chegar a um resultado comum, mas ele tem essa postura de, vamos lá, doutor, vamos juntos tentar resolver esse processo aqui que está trazendo tanta angústia para os nossos clientes. E ele tem também uma postura de parceria com os servidores da justiça. Não é também chegar no juiz e chamar, ô meu chapa, vem cá. Não, não é isso, né? Mas às vezes a gente vai despachar com o juiz e aí o juiz ele pode estar em cima do salto e a gente quer ficar em cima de um caixote. E aqui vem a agressividade do outro com a agressividade do outro lado, isso vai virando uma bola de neve cada vez maior. Então, se a gente pensa nessa formação constante de parcerias entre todas as pessoas que estão à nossa volta, todas essas pessoas que de alguma maneira estão relacionadas com a nossa profissão, a gente vai conseguindo gerar cada vez mais um formato distinto de atuar. E eu posso afirmar para vocês que esse formato distinto, ele é muito eficaz. E ele também é muito rentável. O cliente de um advogado colaborativo não é aquele cliente que quando você pergunta assim, Maria, gente, eu tô falando da Maria e da Joaquina aqui, mas não é nada pessoal, certo? São alguns nomes só para ficar mais fácil de a gente compreender as ideias. Mas se você chega na Maria e fala, Maria, você já precisou de advogado? Aí a Maria responde assim, nossa, eu nem te conto. Até ganhei a causa, mas vou te contar, viu? Foi um estresse. O advogado colaborativo, ele não gera isso nos seus clientes. O advogado colaborativo é aquele justamente que vai fazer com que os seus clientes sejam clientes para o resto da sua vida. Porque ao invés de simplesmente você trazer uma resposta jurídica, você trouxe uma resposta humana. E aqui é o grande ponto.
Eu acredito que por mais que nós possamos estar divulgando os nossos trabalhos, por mais que a gente possa estar participando de comunidades de advogados, fazendo palestras, tendo um plano de carreira, um plano de marketing, a grande chave do sucesso da advocacia é a satisfação do cliente. Então, se você pensa que no final do seu processo, você vai perguntar para o seu cliente o que ele achou de tudo e ele vai responder, tá ok, acho que você tem que repensar um pouquinho a forma como você trabalha. A ideia é que você realmente possa imaginar que quando alguém pergunte para o seu cliente o que ele achou do seu trabalho, você responda com tranquilidade, que ele possa responder com tranquilidade, que ele ficou satisfeito porque ele se sentiu amparado. Não é que ele ganhou a causa. Isso também é outra coisa que eu acho fenomenal na advocacia colaborativa. Algumas vezes você cria esse vínculo com seu cliente profundo e você não conseguiu fazer com que o seu cliente ganhasse a causa. Mas você gerou nele todo o suporte que ele esperava. Você conseguiu estar presente em todos os momentos que ele considerava importante. Aí você pode falar, Carla, mentira, esse negócio não funciona não. Funciona, gente. E aí eu posso afirmar por tudo que eu já vivenciei. Não foi nenhuma nem duas vezes que aconteceu exatamente isso comigo. Num processo específico, o meu cliente, ele não teve o pedido dele provido, ele não ganhou o processo. Mas a forma de atuação do escritório foi tão próxima, foi tão humanizada, que quando aquele mesmo cliente teve outro problema, ele procurou o escritório novamente. E com isso, com o passar do tempo, você vai vendo que realmente os frutos que são plantados com a advocacia colaborativa, eles são frutos muito belos, eles são frutos muito duradouros. Então, por isso que eu acho que é tão importante que essa proposta de atuação profissional, ela seja cada vez mais difundida e divulgada. Por fim, uma outra ferramenta que eu acho super importante para a gente conseguir começar a refletir sobre a advocacia colaborativa, que, como eu disse para vocês, é muito mais uma perspectiva interna do que simplesmente um esquema para ser feito fora, é o desenvolvimento da empatia. E empatia não tem nada a ver com que você olhar para a perspectiva do outro e dizer, coitado, vem para cá, daqui é muito melhor. Mas para falar de empatia, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo, porque é um tema muito profundo. Então, quarta-feira que vem, a gente está aqui de novo se encontrando para falar sobre empatia. Espero vocês, se tiverem qualquer dúvida a respeito da advocacia colaborativa, fiquem à vontade, podem deixar as perguntas por aqui. Até logo!